Muito boa tarde, ouvintes, boa tarde, público aqui presente. Estamos reunidos para mais um Sala de Concerto, que é o espaço reservado ao músico brasileiro. Bem, hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco a presença do Coral Israelita Brasileiro, que nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo agora. O coral foi fundado em 1954 pelo Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação, com o objetivo de preservar a milenar cultura judaica através da música. Em seus 47 anos de existência, o coral evoluiu, ampliando e variando o seu repertório, incorporando ao mesmo músicas de compositores brasileiros e internacionais, totalizando mais de 250 obras consagradas mundialmente. Fez dezenas de apresentações por várias cidades brasileiras, bem como concertos com a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, a OSN e a OSPA. Em 1992 e 1996, o coral apresentou-se em Israel. Entre os seus regentes destacaram-se Henrique Nierenberg, Isaac Karabichevsky e Henrique Morelenbaum, que foi um dos principais responsáveis pelo crescimento do coral. Atualmente, com 80 componentes, o conjunto ensaia 2 vezes por semana na sua sede, a Rua das Laranjeiras 405, sob a direção musical do maestro Abrão Rumchinsky, tendo na sua presidência o senhor Ruben Chachamovitz. Bem, nós vamos começar esta audição de sala de concerto com um grupo de músicas e eu gostaria que o maestro falasse um pouquinho sobre elas. Muito boa tarde, maestro. Muito prazer ter vocês todos aqui. Muito obrigado. Esse primeiro grupo de músicas, ele é constituído de 4 músicas das 2 correntes, ou das 2 vertentes que o judaísmo tomou na Europa. A vertente oriental, que criou a língua Yiddish. Então, as 3 primeiras músicas serão relativas a essa vertente oriental. A primeira chama-se Klezmer Spielen. Klezmer é um grupo de músicos de aldeia e tal, que iam de aldeia em aldeia durante as festas, animar as festas, etc. Hoje em dia, inclusive, está havendo um revival, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, inclusive, com esse estilo de música. A segunda música chama-se Reb Dovid. O Reb é o rabino. E essa música, alguns vão ficar espantados de conhecerem a melodia, porque ela foi, há muitos anos atrás, gravada com outra letra pelo falecido Yvon Cury. A terceira música é uma polca, né? Uma polca, origem austríaca ou algo assim, e chama-se Lach Polka. É a polca do riso. É uma paquera. E, finalmente, a quarta música já é da outra vertente, da vertente ocidental, da vertente da Espanha e Portugal, onde criou-se uma língua originária do espanhol, que é o ladino. Chama-se Quando el Rei Nimrod. O rei Nimrod era o rei que Abraão derrubou os ídolos, e a partir daí foi fundado ou criado o povo judeu. Então, vamos começar aí. Vamos então começar a ouvir esse trabalho do Coral Israelita Brasileiro. A primeira música, então, Klezmer Spielen, de Polanski, com acompanhamento ao piano de Valdemar Gonçalves. Hey
Esta foi então Klezmer Spielen, de Polanski, com o Coral Israelita Brasileiro. Seguimos então com Reb Dovil, de Zavel, Zilbert e Fuchs. Com o Coral Israelita Brasileiro, Reb Dovil, de Zavel, Zilbert e Fuchs. Lar Polke, do folclore Yiddish.
Com o coral israelita brasileiro do folclore Yiddish, La Polque. E agora, Quando el Rei Nimrod, do folclore latino, com arranjo de Henrique Morelenbaum. Solista, Clarice Scheinblum, piano, Valdemar Gonçalves. Bem, maestro, nós estamos aqui ouvindo música. Eu acho que a música interessa a todos, independente de raça, religião, etc. e tal. Mas eu acredito que vocês estejam dando um presente hoje para a colônia judaica, porque há muito tempo que eu acho que as pessoas não escutam as músicas racídicas, o Yiddish. Quer dizer, é esse mesmo objetivo do coral, né? Esse é o objetivo do coral, de manter a tradição da música judaica, lembrando que nós vivemos no Brasil e também temos, temos um rico folclore, sem ser folclore também, uma rica musicalidade nesse Brasil que a gente tem que aproveitar, né? Então vamos seguindo com a apresentação aqui do
Coral Israelita Brasileiro e um segundo bloco de músicas que eu gostaria que o senhor, então, falasse sobre elas um pouquinho. A primeira das músicas chama-se Barehu. Barehu é que ele seja abençoado. Essa música é de Salomone Rossi, que é o primeiro compositor judeu que tem música publicada na Idade Média. Ele compôs não somente música sacra, mas também música, diria, profana, né? E a importância dele realmente é muito grande. Era chamado o hebreu. A segunda música chama-se Zot Yerushalayim, e ela significa Eis Jerusalém. É uma representação, vamos dizer, musical, pictórica. A letra, inclusive, é toda ela falando sobre os sítios da Cidade Santa, né? Todos os sítios, não só da religião judaica, mas fala também dos muezim no alto das mesquitas, obrigado, né? Chamando os fiéis à reza. Enfim, é uma música que cita a Cidade Santa. E terminamos com uma música muito interessante chamada Saeno, que ela é representativa de uma caravana no deserto, deslizando, né, com os camelos, naquele andar dos camelos, a caravana atravessando o deserto. Chama-se Saeno. Vamos, então, ouvir na interpretação do Coral Israelita Brasileiro, sob a regência do maestro Abrão Rumchinsky, Barehu, de Salomone Rossi. Coral Israelita Brasileiro, sob a regência do maestro Abrão Rumchinsky, Barehu, de Salomone Rossi. E agora Zot Yerushalayim, de Eitan Peretz e Nahum Haiman. Thank you.
Coral israelita brasileiro Zot Yerushalayim, de Eitan Peretz e Nahum Haiman. E agora do folclore yemenita Zaenu, solista Lia Kamenetsky Engelländer. Isareinu al dabesot gemalim al tzaverechem itzalzelu pahamonim gedolim Saheinu Lamidbar Saheinu Lamidbar Saheinu Halila lachem Tekalelua rohim navim Uvaleilot al-kasvilim akochavim Saheinu Lamidbar Saheinu Lamidbar Saheinu Saheinu
coral israelita brasileiro, sob a regência do maestro Abraham Rumchinsky, zaino do folclore iemenita, solista Lia Kamenetsky Engelender. Maestro, rumamos então, atravessamos o Atlântico, então vamos agora para o Brasil. O que é que vocês trouxeram para nós? Nós não trouxemos, nós encontramos já aqui, né? O Brasil já estava conosco. Nós vamos começar com uma música dobrado onomatopaico. Imaginem, estamos no interior do Brasil, coreto armado, a bandinha formada e a bandinha está aqui. Depois nós vamos homenagear o nosso grande Villa-Lobos, cantando Estrela Lua Nova. E também grande compositor Lamartine Babo, e vamos fazer de Lamartine um carnaval à antiga, né? Rasguei a minha fantasia. E vamos terminar indo para o Nordeste, por um frevo, Vassourinhas. Ok, então, coral israelita brasileiro sob a regência do maestro Abraham Rumchinsky, ao piano Valdemar Gonçalves. Teremos então dobrado onomatopaico de Oswaldo Lacerda. Dobrado onomatopaico de Oswaldo Lacerda. MEC FM apresentando sala de concerto, hoje com o coral israelita brasileiro. A seguir, Estrela é Lua Nova, de Heitor Villa-Lobos, com a solista Clarice Scheinbrunn, e as solistas Clarice Scheinbrunn e Maria da Conceição Leal. Estrela do céu é lua nova cravejada de ouro, macumba.
De Heitor Villa-Lobos, estrela é Lua Nova, solistas Clarice Scheinbrun e Maria da Conceição Leal. Rasguei a Minha Fantasia, de Lamartine Babo, coral israelita brasileiro. Com o coral israelita brasileiro, Rasguei a Minha Fantasia, de Lamartine Babo. E agora, Vassourinhas, de Matias da Rocha, o arranjo é de Carlos Alberto Pinto da Fonseca.
Vassourinhas, de Matias da Rocha, com arranjo de Carlos Alberto Pinto da Fonseca, e o Coral Israelita Brasileiro, que eu vou desestabilizar agora tudo aqui. Porque eu acho que tem gente aqui que está há muito tempo no coral, né? Eu queria conversar com alguém que tem essa experiência, que pudesse passar essa experiência para os ouvintes em casa, para o público aqui presente. Quem é que está há muito tempo no coral? Queria falar um pouquinho. Vamos lá, vamos falar com o presidente do coral, então? Vamos falar com o Rubens? Por favor, Rubens. Rubens Chachamovitz. Tudo bem, Rubens? Ótimo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade do coral poder se apresentar ao público ouvinte. Viemos apresentar um pouco da nosso trabalho, a nossa arte, e para o público conhecer também um pouco da cultura musical judaica. É uma cultura milenar, é um povo que canta, dança, sempre alegre, é conhecido de todos, o grande número de compositores e artistas judeus que existe pelo mundo afora. E nós somos uma pequena parte desse universo. Agora, Rubem, eu ia fazer essa pergunta ao maestro, mas ele está um pouquinho ocupado ali, vou fazer a você. É muito difícil organizar um coral como esse, horários de ensaios, as pessoas têm seus compromissos, como é que é a vida do coral? Bom, nós já temos 47 anos de existência, e sem interrupção, somos amadores, pessoas com as mais variadas profissões, e nos ensaiamos 2 vezes por semana, de 8h30 às 10h30 da noite, e é trabalhoso, mas o entusiasmo do pessoal, a vontade de fazer um trabalho, se sobrepõe a tudo isso. É gratificante. E eu acho muito interessante também que o coral, faz parte do coral, os integrantes do coral não necessariamente devem ser judeus, enfim. Não, somos abertos a qualquer pessoa que queira fazer a nossa música, queira fazer o nosso trabalho. Inclusive nós temos aqui uma boa parcela dos participantes são não judeus, mas são perfeitamente integrados ao nosso trabalho. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vamos seguir, então, com a apresentação aqui do Coral Israelita Brasileiro. E eu pergunto, então, ao maestro Abrão. Por favor, Abrão, fale sobre o próximo bloquinho de músicas que a gente vai retornar, então, ao Oriente Médio. Esse último bloco aí, nós vamos apresentar música do Israel moderno. A primeira das músicas é uma Hora. Hora é uma dança originária dos Balcãs, România, aquela região, e que se tornou a dança oficial, a dança, né, de Israel. Hora Nirkoda quer dizer vamos dançar a Hora. Depois nós vamos cantar uma música que eu tenho a impressão que muito pouca gente conhece, né? Chama-se Hava Nagila. E em terceiro, nós vamos cantar uma música que foi composta por Naomi Shemer, que é uma das maiores compositoras de Israel. Ela fala sobre Jerusalém, chama-se Jerusalém de Ouro, Yerushalayim Shel Zahav, e ela fala da Israel, ela fala qualquer coisa, depois ela lamenta que não podemos ir nos lugares santos, porque quando ela compôs isto, ainda a Jerusalém não estava unificada. Um mês depois, Guerra de 67, Israel foi unificada, Jerusalém foi unificada, e ela escreve uma terceira parte dizendo já podemos voltar aos lugares santos, etc. E vamos terminar com uma música chamada El Aderer, que é Pelo Caminho da Paz. Então, vamos seguir com a apresentação do Coral Israelita Brasileiro com Hora Nirkoda, de Amy Lavry. Nirkoda,
israelita brasileiro, Hora Nirkoda, de Emi Lavri. E agora a desconhecida Ava Nagila, do folclore israelita, com arranjo de Henrique Morelenbaum. Coral Israelita Brasileiro. Coral Israelita Brasileiro, Ava Nagila, do folclore israelita, um arranjo de Henrique Morelenbaum. Maestro, uma dúvida, por gentileza, é a primeira vez que vocês se apresentam numa rádio? Bom, então, posso dizer ao público aqui que é a primeira vez Coral Israelita Brasileiro, pela primeira vez numa rádio, na Rádio MEC, apresentando o seu trabalho. E agora, Yerushalayim Shel Zahav, de Naomi Schemler, com arranjo de Henrique Morelenbaum. Solista Lia Kamenetsky Engelländer. Oh,
חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בקרקע בית, בעיר העתיקה. בהמרות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות. נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו. Coral Israelita Brasileiro, Yerushalayim Shel Zahav, de Naomi Schembler, com arranjo belíssimo de Henrique Morelenbaum, solista Lia Kamenetsky Engelender. Maestro, nós estamos no finalzinho do programa, vamos passar ao próximo número, mas antes eu queria perguntar se vocês têm alguma apresentação futura, como é que está a agenda do coral? Nós estamos programados para o dia 1º de dezembro na Sala Cecília Meirelles. Espero que a sala esteja pronta, tal. Acredito que sim, porque ela já vai ser inaugurada agora. E é isso. Estamos com o nosso trabalho, o nosso concerto anual, no dia 1º de dezembro. Se Deus quiser. Com certeza. E nós, então, passamos a El Aderer, de Shimrit Or e Murit Hirsch. O texto em português é de Bernardo Hartenberg. Coral Israelita Brasileiro.
El Adere, de Shimri Thor e Murit Hirsch, um texto em português de Bernardo Hartenberg, encerrando com chave de ouro a apresentação do coral israelita brasileiro sob a regência de Abrão Rumchinsky e o presidente é Ruben Chachamovitz. Nós agradecemos muito a presença de vocês, um grande abraço a todos vocês do coral, parabéns pelo trabalho, parabéns também ao pianista Valdemar Gonçalves, que acompanhou o coral. E querendo trazer vocês de volta, quem sabe, antes do dia 1º, antes da apresentação na Sala Cília Meirelles, para uma nova apresentação, quem sabe aqui no Sala de Concerto. Tá bom, maestro? Ano que vem. Quem sabe ano que vem. O ano que vem as portas estão sempre abertas. Bem, aqui foi Sala de Concerto com o Coral Israelita Brasileiro e eu quero agradecer muito a presença do público aqui, dos ouvintes em casa e lembrar que o próximo Sala de Concerto terá a participação do vencedor do concurso de canto Francisco Mignone 2000, um barítono coreano, Lee Yong-keun, cantando um repertório totalmente voltado aos compositores brasileiros e várias áreas de óperas de Carlos Gomes, tendo ao piano o maestro Larry Fontaine. Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes em casa. Sala de Concerto é uma produção de Lauro Gomes com assistência de produção de Marlene Barton. Na técnica, Sidney Guedes, Roberto Monteiro, Marcos Clay e Alcimar Ferreira. Uma ótima tarde a todos e até o próximo Sala de Concerto. Sala de Concerto. Produção e redação Lauro Gomes. Uma realização Rádio MEC.